Você já pensou como é importante na vida de um cristão meditar na palavra de Deus, ter um relacionamento com Deus, ser vigiante em todos os momentos? Eu vou ler apenas um pequeno versículo neste momento e nós vamos olhar um pouco mais a respeito da meditação. A palavra se encontra no livro de Salmos, capítulo 19, e o versículo é 14. O salmista Davi diz o seguinte: sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, minha rocha e libertador meu. Amém? Davi está mencionando duas coisas muito importantes: palavras agradáveis a Deus. Ele está falando na meditação do coração dele, da palavra de Deus. E ele cita que Deus é a rocha dele, que Deus é o libertador dele, porque Davi sabia que só Deus podia libertá-lo do pecado, da fraqueza, da carne, como ele também nos liberta. Nós sabemos que Davi, ele cometeu alguns erros, mas não foi isso que tirou a fé de Davi, não foi isso que tirou o favoritismo de Davi, porque ele se arrependeu. Em 2 Samuel fala que Davi, ele cometeu adultério e homicídio. Se eu não me engano, o nome da mulher é Betseba. E ele, depois disso, ele se arrependeu. Ele se arrependeu, foi aos pés de Deus e Deus o perdoou. Mas foi um momento de fraqueza. Davi conhecia Deus. Davi entendia das coisas de Deus. Ele foi um escolhido por Deus. Ele foi um rei escolhido por Deus. Ele foi um homem de vitória, ele foi um homem de conhecimento, ele foi um homem que realmente conseguiu muitas coisas devido ao amor que ele tinha por Deus. Mas ele caiu em tentação. E o que eu quero dizer hoje, o que é muito importante na vida de um cristão, é meditar. É por isso que a palavra diz, meditar na palavra, no coração, ter a palavra de Deus no coração e na mente. Porque quando nós precisamos de um amparo, o Espírito Santo de Deus traz uma passagem da Bíblia. O Espírito Santo fala conosco, ou nos traz um versículo que vai nos ajudar naquele momento. E para não cairmos em tentação, nós temos que estar firme na rocha, que é o nosso Deus. E como nós vamos estar firme na rocha? É através da meditação, é através da leitura, é através da procura, é através de oração, é através, às vezes, de um jejum. Se você está se sentindo muito fraco, se você não está conseguindo sair daquela situação, faz um jejum, faz um propósito para Deus. As coisas vão mudar 100%. Deus, ele é maravilhoso. A palavra dele nos ensina tudo. Esse livro sagrado é um livro que, quanto mais nós lemos, quanto mais nós nos aprofundamos, mais nós temos a certeza que realmente esse livro é um livro que nos direciona, nos liberta, nos dá claridade. E realmente, se você é uma pessoa um pouco observadora, eu não digo nem muito observadora, às vezes você vê certas coisas que você pensa na palavra de Deus. Eu vou falar para você o que eu observei. Essa semana eu saí para fazer supermercado e eu estava dirigindo e eu vi uma cena que me chamou a atenção. Tinha um homem dirigindo e ele olhou uma mulher e no lugar dele ficou olhando para frente. Ele virou para estar olhando a mulher. Era meio complicada a situação. E eu pensei ali, Senhor, tenha misericórdia, porque
eu acho, não tenho certeza, que ele estava como eu posso usar uma palavra aqui? Ele estava na ignorância da palavra. Eu creio que ele não é uma pessoa ainda firmada na palavra de Deus. Talvez ele não tenha se aprofundado, ou talvez até ele não conheça a palavra, não sei, não posso falar, mas eu notei que ele estava muito na carne. Para o varão que está ouvindo esse vídeo hoje, para o homem, quando você sair, pense, porque às vezes você não sabe se alguém está te observando. Primeiro Deus ele vê tudo, não tem como enganar a Deus. A palavra de Deus diz: se um homem olha para uma mulher com desejo, ele já cometeu adultério. Então, nós temos que ser vigiantes, nós temos que ter cuidado. Até a mulher, no trajar, às vezes, se você vai usar uma roupa com decote muito aberto, chama atenção. Tem umas pernas bonitas, uma saia mini saia, vai chamar atenção. Às vezes você, não é a sua intenção, não é a sua intenção. Eu sei porque eu sou mulher, às vezes não é a intenção, mas, e a maioria das vezes não é mesmo. Mas o homem, ele é muito visual. Ele olha assim, ele já pecou. Só dele olhar, ver umas pernas bonitas numa mulher, ele já pecou, porque ele não olhou por acaso, ele olhou e desejou. Então, nós temos que ser vigiantes em tudo. Eu só estou dando aqui um exemplo, tem vários exemplos, tem várias situações que às vezes nós podemos observar. Quando o homem ele está firmado na palavra de Deus, ele sabe o seu lugar, a sua posição. Ele já não age assim. Ele pode ver a mulher mais linda do mundo passar na frente dele. Ele se comporta. Porque ele teme ao Senhor. Ele sabe que aquilo ali é uma tentação. É uma tentação e ele realmente, se ele for um servo de Deus, com um relacionamento com Deus, ele nem vai olhar. Porque ele sabe que se ele olhar, ele vai ter que pedir perdão para Deus. Porque ele é conhecedor da palavra. Então, meditar é muito importante. Porque quando nós meditamos, o Espírito Santo fala conosco e nós já nos freamos. Nós já não fazemos certas coisas. Às vezes até já aconteceu ocasiões que eu ia sair, coloquei uma roupa mais assim à vontade, que eu uso roupa sem manga comprida, não vou dizer que eu uso sempre roupa de manga comprida, eu uso roupa sem manga, tudo, mas eu coloquei uma roupa que não estava muito chamando, nos meus olhos estavam ok, mas eu senti, não vai com essa roupa não. Então o Espírito Santo, quando ele fala conosco, nós temos que ouvir. Para mim estava linda a roupa, mas não estava agradável aos olhos do Pai. Então eu fui e troquei e deixei de lado aquela roupa. Quando Deus fala conosco, é porque Ele nos cuida, Ele nos ama. E Ele quer o melhor da gente. E às vezes é melhor nós evitarmos certas situações do que depois ter que clamar ao Senhor, pedir perdão. Perdão por ter saído e feito alguém indiretamente te olhar com os outros olhos, né? Porque você não pode controlar o olhar de uma outra pessoa, mas você pode evitar esse processo, policiando. Esse aqui não é um vídeo de doutrina, quem sou para doutrinar alguém,
né? Eu tenho minhas falhas, eu sou humana como todo mundo, mas quando Deus fala comigo, eu realmente vou e digo, opa, Senhor, muito obrigada, Senhor. E evito certas situações, porque é como o salmista falou. Ele falou e desejou do fundo do coração dele que as palavras da boca dele fossem agradáveis a Deus. Ele também sentiu no coração dele que ele tinha que meditar de coração, porque ele sabia como ele era tentado. Davi, ele teve várias mulheres, milhares, concubinas. E não estou falando só entre relacionamento de um homem e de uma mulher, mas em todos os sentidos. Nós temos que ter cuidado, nós temos que nos policiarmos, nós temos que nos vigiarmos, porque a vida cristã, ela requer uma santidade, ela requer que nós tentamos o tempo todo. Nós somos falhos, Deus perdoa nossos pecados. Deus, Ele tem misericórdia de nós, mas não é por isso que nós vamos continuar no mesmo pecado, dia após dia. E vamos aos pés da cruz pedir perdão, porque sabemos que o nosso Deus é misericordioso. Nós temos que ter um arrependimento de verdade. Nós temos que virar a costa para o pecado e não ficar cometendo a mesma coisa. Eu deixo essa palavra para você. Espero que Deus tocou no teu coração, assim como Ele acabou de tocar no meu coração com esta palavra. Que você seja abençoado e até a próxima. Com Eliane Liri